A primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é justamente que a gente está aí trabalhando com a série de webinars da Spring. Muita gente aí já me conhece, vai ter gente que está me conhecendo agora. Eu me chamo Thiago, tá? Sou gerente de produtos aqui da Spring, então muita gente tem contato comigo na implementação, para falar sobre a ferramenta. Então hoje a gente vai estar focado aqui sobre a gamificação, mas ao longo aí do ano a gente vai estar falando sobre diversos assuntos aí do e-learning para a gente estar conseguindo alcançar esse ensino de qualidade dentro da proposta de vocês, seja um treinamento interno, seja um treinamento externo para clientes, tá? A gente vai conseguir ter esse material com uma ótima qualidade e atrativo para os seus colaboradores. Boa tarde, Romero. O pessoal ainda está chegando, tá? Hoje a gente tem bastante gente aí. Como eu falei, Thiago Rangel aqui, eu acho que muita gente já me conhece, quem não conhece ainda vai passar a conhecer agora, tenho certeza que a gente vai manter um contato aí ao longo desse período, tá? E a gente vai seguir adiante falando realmente sobre a gamificação e a importância desse material, né? A importância que é a gente ter materiais que engajem o nosso colaborador. Eu gosto muito de falar que a Spring, ela trata duas frentes diferentes. A gente tem aquela frente onde a gente vai fazer o gerenciamento, a gente vai fazer o acompanhamento do colaborador, então vai partir muito de quem está administrando esse conteúdo, mas a gente tem também um foco em como esse colaborador vai receber o conteúdo, se ele vai gostar desse conteúdo, se ele vai se manter engajado. Então é uma parte que vem ali do próprio colaborador. Então tem a parte que a gente vai fazer o gerenciamento, como quem está passando o conteúdo, mas a gente também quer que esse colaborador que vai receber esse conteúdo, ele se mantenha engajado, que ele tenha vontade, por algum motivo, que ele tenha essa vontade de fazer esse conteúdo. E um desses motivos é o que a gente vai tratar hoje, que é a gamificação. Então, é você ter ali um ranking, ter uma pontuação, você ter medalhas, mais ou menos como funciona um certificado. Mas só que a gente não vai estar falando só de certificado aqui. A gente vai falar de toda a trajetória que esse colaborador tem, a facilidade que ele tem de fazer ali um joguinho, onde ele vai aprender alguma coisa, e como que ele vai evoluir dentro do nosso projeto, dentro do projeto que a gente está implementando ali na nossa empresa, esse projeto de ensino que muitas vezes a gente trabalha para desenvolver o conteúdo, mas a gente não sente que o colaborador está engajado. E aí eu já vou deixar aqui a primeira pergunta para vocês. Quem trabalha aqui com treinamento, quem desenvolve treinamento, gente, que está aqui no chat, vocês, às vezes, sentem que vocês desenvolvem um material, mas que por parte do colaborador ou por parte de um cliente, quem vai receber esse conteúdo, vocês sentem esse engajamento muito fraco ou vocês sentem muito forte? Sentem que vocês precisam melhorar de alguma forma para que o colaborador se sinta mais à vontade, mas que ele sinta mais necessidade de fazer o treinamento? Me falem um pouquinho como que fica aí por parte de vocês, como que vocês sentem o engajamento dos colaboradores com o conteúdo de vocês. Vamos me falando aí no chat, por favor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Vinícius. A Aline está falando aqui que o engajamento, na maioria das vezes, é fraco, né? Eu concordo, e eu acho que isso é muito por conta do tipo de conteúdo que a gente passa, porque o nosso primeiro foco, obviamente, é que o conteúdo que a gente está criando, desenvolvendo, que o colaborador absorva. Então, a gente quer colocar ali o máximo de informações. Mas para o colaborador nem sempre isso é atrativo. Muitas informações, muito denso, nem sempre ele vai ter esse resultado assim de engajamento que a gente quer, né? O Paulo está falando aqui, gente, que no caso do treinamento normativo, né, que são os nossos NRs aí, está sendo muito falado esse tema sobre o engajamento, porque é importante não só o tema, mas é importante para que o colaborador absorva. A gente tem que ter ali essa certeza de que o colaborador está engajado, que ele está absorvendo esse conteúdo, né? Não basta só a gente passar o conteúdo.
Ó, o Luiz também está trazendo essa experiência de que é difícil a gente envolver os nossos colaboradores com essa vivência. E muito bom, Luiz, você trazer isso, porque é justamente, gente, é uma vivência, é você trazer o colaborador para essa parte mais dinâmica, mais divertida, onde ele vai aprender realmente com pequenas gamificações, uma coisa que vai levar a outra e ele vai absorvendo esses conteúdos. Uhum. Tá. E aí eu vou passar aqui, gente, algumas opções que a gente tem para fazer essa gamificação, algumas opções com algumas ferramentas que a gente já tem, tá? Então, muita gente aqui, eu estou reconhecendo no chat, depois a gente vai até continuar essa conversa, eu tenho certeza, mas eu vou passar aqui algumas opções de como que a gente pode fazer para que esse nosso conteúdo ele fique mais dinâmico e realmente gamificado, com que gere esse material, tá? Então, o que a gente vai ter aqui são as opções da gente ter alguns pequenos cards, a gente já tem essa opção dentro da nossa ferramenta. Estou lendo aqui o que a Maravânia está falando também. Sobre a área de comunicação, a área de segurança. Certo. Então, gente, só mostrando aqui para vocês algumas animações, algumas interações que a gente tem. Obviamente, tudo a gente consegue fazer aqui dentro das ferramentas que a gente tem disponível dentro do Switch. Eu vou mostrar também um pouquinho do que a gente consegue fazer dentro do Switch e o que a gente consegue fazer lá no Learn também, tá? Então, a gente vai atingir as duas frentes aí, podem ficar tranquilos. Uma coisa super interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, e já peço também que a gente segure um pouquinho as perguntas, eu vou mostrar aqui a funcionalidade, e aí após eu mostrar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vou mostrar um pouquinho, vou dar um tempo para perguntas e passo para o próximo passo, tudo bem? Vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a ramificação que a gente tem dentro da ferramenta, tá? Isso é importante porque a gente já tem conhecimento de que o Switch ele tem a opção de várias funcionalidades, assim como questionários, interatividades e afins, tá? Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês, focado obviamente na gamificação, é justamente aqui as propriedades do slide, tá? O que a gente consegue fazer aqui nas propriedades do slide? A gente consegue fazer uma ramificação. O que é isso? Eu consigo determinar que o colaborador de um determinado ponto, após aquele slide, após aquela interatividade, eu escolha para onde ele vai. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um PowerPoint que eu preparei para vocês, tá? Só um instante, por favor. O pessoal ainda está entrando, tá? Começamos com 50 pessoas, já estamos com 60 pessoas aqui acompanhando a gente no webinar, tá, gente? Tá. O que acontece? Aqui eu estou com um pequeno material, tá? Só para exemplificar para vocês, só para a gente conseguir entender um pouquinho de como que vai acontecer isso. Então, a gente já tem um conhecimento de que eu posso montar vários quizzes dentro de um mesmo material, tá? Eu acho que a gente já tem conhecimento disso. E a gente consegue interligar esses quizzes que a gente coloca. Então, o que acontece? Aqui eu coloquei 3 quizzes, tá? 3 perguntinhas aqui, mas coloquei de forma separada. Então, em cada bloco de quiz, eu poderia colocar várias perguntas, mas aqui eu coloquei só uma para a gente fazer essa interligação, tá? Então, eu tenho 3 quizzes aqui e vou interligar eles. Como que eu vou fazer isso? Eu vou montar aqui uma progressão desse material. Então, eu venho em propriedade do slide, eu vou localizar esse quiz, então eu tenho aqui esses 3 quizzes, tá? Inclusive, eu posso renomear eles, então eu vou fazer o quiz 1, o quiz 2 e o quiz 3, tá? Então, colocamos aqui, temos os 3 quizzes. Eu quero confirmar com vocês, só se está claro,
porque são exatamente esses 3 quizzes aqui que a gente está movimentando aqui na propriedade do slide, tá? Então, vou voltar para cá. Temos os 3 quizzes aqui que estão em sequência. Eles não precisam necessariamente estar em sequência aqui, já vou mostrar isso para vocês, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa opção aqui de ramificação. Então, eu venho no quiz 1, venho na opção de ramificação e vou escolher um critério para o desenvolvimento desse colaborador dentro do nosso conteúdo. Eu vou montar uma gamificação a partir do quiz. Então, vamos montar uma dinâmica aqui. Como que vai ficar a ramificação desse quiz? Vocês conseguem visualizar aqui que é específico desse quiz, né? Então, ao passar, ao ser aprovado nesse quiz, o que eu fiz? Eu coloquei para que essa pessoa seja direcionado ao quiz número 2, tá? Caso ela falhe, eu coloquei ela para uma revisão, então para o slide de vídeo. E dei OK. No quiz número 2, eu fiz parecido. Então, eu fiz aqui, ao passar do quiz número 2, ele é direcionado para o quiz número 3, e caso ele não consiga ser aprovado no quiz número 2, ele volta para o slide de revisão. E no quiz número 3, eu fiz com que, ao passar no quiz número 3, ele seja direcionado para o slide de conclusão, então, os parabéns, ele conseguiu concluir, e caso ele não consiga, ele volta lá para o slide de revisão, tá? Então, montei essa estrutura aqui. O que eu quero dizer com isso? Ele respondeu aqui o quiz número 1, e aí a gente vai fazer uma progressão. Ele só vai conseguir evoluir nessa gamificação que a gente está fazendo caso ele vá acertando o passo a passo que a gente desenvolveu. Então, caso ele acerte a primeira pergunta, ele é levado para a segunda. Se ele errar, ele volta para o slide de revisão. Progrediu para o quiz número 2. Conseguiu, acertou, ele vai para o quiz número 3. Ele errou, ele volta para o slide de revisão. Então, a gente já consegue observar que a gente faz como se fosse as opções, tá? Ah, tá, gente. Desculpa, eu vou compartilhar aqui novamente a opção. Deixa eu só verificar aqui. Compartilhamento de tela. Vou compartilhar minha tela por inteiro, tá? Para vocês conseguirem ver tudo. E vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês vão se ver um pouquinho, não se preocupem, tá? Pronto, vocês estão se vendo aqui. E aí eu vou pedir esse feedback de vocês, tá? Novamente no chat, foram vocês que me ajudaram a visualizar que vocês não estão conseguindo verificar as opções. Então, novamente, estou aqui na opção de quiz, né? A opção 1, que seria o meu quiz número 1. Vou vir aqui em propriedades. E pronto, abri aqui a opção. Todo mundo consegue visualizar agora? Me falem aí para eu dar uma verificada aqui no chat. Vocês conseguem ver agora a opção que eu falei para vocês? Beleza, vamos lá. Então, lembrando para vocês, eu tenho aqui as 3 opções de quizzes e aqui eu tenho a mesma coisa dentro aqui das opções de slides. Lembrando que não é só isso, tá, gente? Eu consigo ter acesso aqui a todos os slides, mas eu quero me atentar só isso aqui nesse momento. E aí, eu venho aqui na opção de ramificação e aqui tá o que eu falei para vocês, tá? Então, vou até pedir desculpas mais uma vez. Agora sim, vocês estão conseguindo visualizar. E aqui eu escolho esse critério que eu falei para vocês. Tenho acesso a todos os slides, então eu consigo escolher para onde essa pessoa vai ser direcionada. E aqui eu vou colocar o que eu tinha falado para vocês. A pessoa passou, ela foi aprovada, vai ser direcionada para o quiz número 2. Ela foi reprovada, a gente tem a opção aqui, ao falhar, então ela vai aqui para o slide de revisão. Pronto, ela vai ser direcionada. Agora eu vou colocar aqui o quiz número 2. Como que vai funcionar o quiz número 2? Venho aqui em ramificação. Caso a pessoa seja aprovada, ela vai ser direcionada, eu vou pesquisar aqui os slides, ela vai ser direcionada para o número 3. Pronto, cliquei aqui no número 3, escolhi para onde ela vai ser direcionada. Se ela falhar, ela vai vir aqui para o slide de revisão, que vai ser esse vídeo aqui que a gente vai colocar como exemplo. E no quiz número 3, eu vou escolher aqui novamente a ramificação e para onde que essa pessoa vai ser direcionada. Vou escolher aqui o slide número 12, tá? E para revisão, novamente o vídeo. Lembrando que, ainda aqui na propriedade slide, eu consigo renomear cada passo desse. Então, ali onde está o slide novo, eu consigo colocar ali, ó, parabéns, porque é o nosso slide de conclusão do conteúdo. Então, nesse slide, eu vou dar os parabéns para quem conseguiu concluir, tá? Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Vocês podem ver que a gente tem a ordem aqui, que teoricamente seguiria em sequência, mas com a propriedade do slide, a gente não precisa que
ele siga essa sequência. A gente vai colocar a sequência que a gente quiser, dependendo da regra que a gente estabeleceu. Então, no quiz número 1, se a pessoa for aprovada, se ela passar do quiz número 1, ela vai ser direcionada para o 2. Se ela for aprovada no 2, ela é direcionada para o 3. Em qualquer um desses passos, se ela for reprovada, ela volta para o slide de revisão, tá? Esse slide de revisão, ele está aqui, mas ele poderia, gente, estar em qualquer outro lugar, tá? Então, se eu mudar aqui onde ele vai estar, então vamos colocar aqui ele mais lá para cima, aqui em propriedade de slide, basta que eu selecione ele na ramificação, tá? Então, venho aqui na ramificação, vocês estão vendo que ele está aqui, não importa onde ele esteja aqui na nossa ordem, desde que eu selecione ele, tá? Vou confirmar aqui com vocês se ficou claro o que eu passei para vocês. Vocês conseguiram entender ou ficaram com dúvida em como que funciona a ramificação? Porque o que a gente vai estabelecer aqui é uma progressão do que esse colaborador vai fazer, tá? Então, ele vai fazer o quiz número 1, ele acertou, então digamos que a gente vai colocar um estágio mais difícil, um quiz mais difícil. Ele passou da segunda parte do quiz mais difícil, então ele vai para a última opção. Então, a gente consegue fazer uma progressão desse colaborador dentro do nosso conteúdo. Ficou claro? Todo mundo conseguiu entender? Isso, Vinícius. A única coisa que a gente vai ter que verificar é a compatibilidade do Switch com o PowerPoint. Com os nossos gerentes aí que estão disponíveis aí para tirar as suas dúvidas, a gente consegue tirar essa sua dúvida, mas sim, nas versões mais atuais do PowerPoint, a gente te garante já que as funcionalidades vão funcionar perfeitamente, tá? Então, todo mundo está falando aqui, gente, que conseguiu entender. Agora eu quero ver as dúvidas. Alguém ficou com dúvida? Como é que está aí? Ô, Nicolas, o que acontece? A compatibilidade, a gente garante o pacote SCORM nas versões mais atuais que as plataformas estão aceitando, tá? Então, a gente não tem tido, ao longo dos últimos anos, nenhum tipo de problema com compatibilidade no nosso pacote SCORM. Além disso, a nossa equipe de suporte, ela está sempre à disposição. Então, qualquer tipo de incompatibilidade ou erro que possa acontecer, basta que faça contato com o nosso suporte e a gente, com certeza, vai conseguir resolver, tá bom? Só um instante, gente, que eu vou lendo aqui pergunta por pergunta, tá? Tentando não deixar ninguém sem resposta. Maravânia, aí a gente está falando sobre funcionalidades diferentes, tá? A gente vai ter a ramificação e a gente vai ter a simulação de diálogo. A simulação de diálogo, como ela não é uma avaliação propriamente dita, ela não vai precisar desse passo a passo para a progressão. Dentro da própria simulação de diálogo, você já vai conseguir fazer essa ramificação para onde você quiser. O que a gente está fazendo aqui com o quiz é uma progressão de aprovação. Então, necessariamente, a pessoa precisa ser aprovada para passar para o próximo passo, tá? O que não acontece na simulação de diálogo, onde simplesmente há uma progressão a partir do diálogo que a pessoa está fazendo. Então, dependendo da resposta dela, ela vai progredindo, tá? E não dependendo se ela foi aprovada ou não. Isso, Caitlin. Você, na verdade, eu estou mostrando aqui o quiz só para a gente entender, tá? Mas a ramificação ela não vai depender somente do quiz. Como eu mostrei para vocês, eu posso fazer a ramificação. Caso a pessoa não tenha sido aprovada, ela vai ser direcionada para um slide de revisão. Então, eu vou gerar do quiz, vou levar essa pessoa com a ramificação para o slide de revisão, por exemplo. Ou eu poderia levá-la para uma interatividade ou para algum outro ponto, entendeu? Então, eu usei ali o quiz como exemplo, mas a gente consegue usar a ramificação de várias outras formas, tá?
Gente, conforme eu for respondendo as perguntas de vocês, eu vou pedir o feedback se vocês entenderam, tá? Só para eu ir sabendo se eu conseguir tirar a dúvida de vocês. O Daniele, atribuir pontuações. É possível dentro do quiz, sim, tá? Mas é só isso a sua pergunta, porque tranquilo a gente consegue atribuir a pontuação em cada quiz de forma individual, não tem problema, tá? Sim, Isabel, também. Você vai conseguir utilizar a gamificação em aulas online. Inclusive, é bem interessante porque você vai conseguir prender a atenção dessas pessoas para o material que você está fazendo com a gamificação, tá? Daniele, aí a gente vai precisar entender qual é o LMS que você está trabalhando, mas basicamente sim, os LMS eles vão conversar com essa pontuação que é gerada, tá? Ô, Nicolas, depende quais os critérios. A gente tem, por exemplo, o quiz, a gente tem a progressão natural do slide. Então, por exemplo, a gente sabe que no PowerPoint, quando a gente vai montar a apresentação, o slide vai sempre passando em sequência. Com a ramificação, a gente consegue quebrar essa sequência. Então, não necessariamente eu vou seguir ali a sequência. Eu vou fazer com que, dependendo do que eu montei de estrutura do meu material, que o colaborador ele vai seguir conforme eu estipulei dentro da ramificação, tá? Então, mesmo para uma simples progressão dentro do conteúdo, eu já consigo usar a ramificação. Natasha, o Spring Free ele é uma ferramenta mais limitada, então você não vai conseguir utilizar todo esse material no Spring Free, tá? Só um instante, gente, estou lendo aqui as perguntas. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas, tá, gente? Porque são muitas perguntas, então a gente ficaria aqui muito tempo, mas eu vou responder tudo que eu conseguir, tá? Lembrando que é só uma apresentação nesse momento, tá, gente? É só um webinar. A gente vai continuar tirando a dúvida de todos vocês. A gente vai ter materiais para isso, tá? Sim, Vinícius, a gente consegue criar timer, tá, gente? Então, olha só, a pergunta do Vinícius é bem interessante. A gente consegue criar tempo, sim, para a resposta desses colaboradores que a gente vai desenvolver dentro de cada quiz, tá? Sim, Camila, vocês vão ter acesso à gravação, tá? E também, gente, eu não vou conseguir mostrar todos os recursos, tá? Eu vou focar mais aqui na gamificação. Depois eu posso mostrar isso para vocês, a gente entra em contato, vou deixar o meu número aí após o webinar para a gente conversar, tá? Tá. Só vou fazer essa demonstração para o Vinícius, tá, gente? Dessa funcionalidade da gente colocar o tempo na pergunta e vou seguir adiante, tudo bem? Depois a gente segue com as perguntas. Só para eu não ficar só nisso aqui, tá?
Todo mundo conseguindo visualizar aqui. Lembrando que eu vou tirar agora a dúvida do Vinícius sobre o tempo em cada quiz, tá, gente? Em cada pergunta. Lembrando que a gente consegue criar blocos de perguntas ou perguntas individuais, tá? Também vou falar um pouquinho sobre isso, já aproveitar que eu vou mexer aqui no quiz. Então, vou vir aqui, vou clicar em quiz, tá? Vou pedir a sua atenção, o Vinícius, só para entender se a gente está visualizando, tá? E vou compartilhar aqui a minha tela para vocês visualizarem. Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou vir no quiz, nesse quiz individual, tá? Então, aqui eu já vou atentar vocês ao que eu falei. Aqui, eu coloquei só uma pergunta nesse quiz, mas, gente, eu posso desenvolver várias perguntas dentro de cada bloco do quiz, tá? Eu botei uma pergunta, mas aqui eu poderia colocar uma sequência de perguntas. Lembrando que na nossa ferramenta completa a gente tem 14 tipos de perguntas, verdadeiro ou falso, múltipla escolha, enfim, como a gente quiser. E aí, escolhendo a nossa pergunta, aqui já está a opção, Vinícius. Tá vendo? Limitar o tempo para responder a pergunta. Então, aqui eu já tenho como configurar individualmente o timer dessa pergunta, tá bom? Tá respondido, Vinícius? Não só o Vinícius, tá, gente? Quem mais conseguiu entender aí como que a gente vai colocar o tempo individual, é uma coisa realmente bem simples, eu simplesmente vou escolher a pergunta, vou colocar o timer aqui para a pessoa conseguir o tempo que ela vai ter para fazer esse conteúdo, tá bom? Vou fechar aqui e vou seguir adiante, só para a gente não perder muito tempo. Senão a gente vai ficar aqui... Respondido, então, Vinícius, é isso aí. Vamos seguir adiante, tá, gente? Agora, a gente vai falar sobre outra coisa que é muito interessante, que muita gente gosta, que é a simulação de diálogo. E aí eu só vou pedir, gente, para que a gente se atente, porque agora eu vou estar falando de uma outra funcionalidade. Agora a gente vai simular que a gente vai conversar com um personagem. Lembrando que esse material ele é todo desenvolvido na nossa ferramenta e todos os personagens estão disponíveis na nossa biblioteca de conteúdos. Não só personagens, como slides pré-configurados, enfim, todo esse material foi desenvolvido dentro da ferramenta, tá? E vocês vão ter acesso a conseguir entender esse material, enfim. Então, tudo que está montado aqui com a ferramenta completa, vocês conseguem montar também, tá? Lembrando que a gente vai ter o acompanhamento aí dos nossos gerentes, responsável aí... Sim, Jairo, inclui os personagens novos. Então, também já complementando aí para a sua pergunta, Jairo, quando vocês fazem aquisição, gente, vocês têm acesso não só ao material que a gente tem dentro da ferramenta, mas quanto os updates da mesma versão da ferramenta, tá? Então, enquanto estiver na mesma versão, vocês vão ter acesso aos updates, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a simulação de diálogo, só para a gente entender. Fica tranquilo, Vinícius, vamos falar sobre isso agora mesmo, tá? Então, gente, o que vai acontecer? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar com o personagem, lembrando que quem está desenvolvendo o conteúdo vai ficar inteiramente responsável pelo que vai acontecer nesse diálogo. Então, eu vou pedir para que a gente se atente em alguns pontos. Não só
a conversa com o personagem, mas a interação com esse personagem. Por quê? O humor desse personagem ele vai variar dependendo da nossa resposta. No caso da resposta do aluno de vocês, do colaborador de vocês. Isso vai ajudar a orientar se esse colaborador está indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Então, no exemplo anterior, como a gente falou de quiz, isso era de uma forma mais... era de uma forma mais engessada, digamos assim. A pessoa não passava, ela era impedida de progredir e já era automaticamente direcionada a um slide de revisão, correto? Aqui vai ser uma conversa com o personagem. Então, não necessariamente a gente vai tratar de certo ou errado, mas simplesmente de uma progressão que essa pessoa vai fazer dentro dessa conversa, tá? Então, vou pedir a atenção de vocês e após eu apresentar aqui para vocês, eu vou abrir para as perguntas, tá? Então, eu estou aqui conversando com esse personagem, ele me fez uma pergunta, e aqui eu só tenho uma opção de resposta, que é para a gente começar. Ele me perguntou, vamos começar? Ok, vamos começar, eu vou clicar aqui. Após responder essa primeira pergunta, a expressão do personagem já mudou, então ele já está mais intrigado, já quer saber o que vai acontecer aqui. Agora, ele me fez uma pergunta que eu tenho duas opções de resposta. Cada opção de resposta aqui, gente, vai me levar para um caminho completamente diferente dentro da simulação de diálogo. Isso precisa ficar claro. E também, cada pergunta aqui, eu preciso montar essa próxima cena. Então, cada resposta vai me levar para um lugar novo, onde eu vou precisar ter essa cena completamente montada, tá? Então, vou responder aqui primeira opção. E nessa primeira opção, ele já ficou mais contente, tá? E já me fez uma outra pergunta, que agora eu tenho 4 opções de resposta. O que eu quero dizer com isso? Se vocês entenderam o que eu falei anteriormente, vocês vão entender o que vai acontecer agora. Cada opção de resposta vai me levar para um caminho diferente, tá? Então, por exemplo, eu vou responder aqui a primeira opção, respondi errado, a personagem não gostou nada da minha pergunta, então ela já fez aqui uma cara de quem não gostou, e aí o colaborador de vocês automaticamente já vai entender, opa, eu errei em alguma coisa aqui. E ela me deu a opção de tentar novamente. Tentar novamente, vou voltar para o momento anterior. Não necessariamente eu precisaria voltar para o momento anterior, tá, gente? Isso é um exemplo que eu montei aqui para vocês. Esse colaborador ele poderia seguir nesse caminho errado, entre aspas, até onde vocês quisessem, e depois ele poderia retornar, poderia concluir o conteúdo assim mesmo, não tem problema. Por quê? É uma simulação de diálogo, é uma interação que vocês estão fazendo com o colaborador, tá? Então, só para vocês entenderem, eu vou responder de forma errada novamente, só para a gente entender a dinâmica. Coloquei aqui, respondi de forma errada e novamente está errado. Então o colaborador de vocês vai entender. Nossa, eu errei já 2 vezes, eu preciso entender. Nesse momento o colaborador vai ler aqui com mais atenção, então ele vai ter calma e ele respondendo de forma certa, a gente já consegue entender que ele é levado para um caminho completamente diferente, aqui já dando a opção dele concluir esse conteúdo, tá? Então a gente já entendeu que eu consigo colocar opções de respostas que vão levar esse colaborador para um caminho e, dependendo da resposta, ele é levado para caminhos diferentes, tá? Ficou claro, gente, o que eu mostrei aqui para vocês? Eu preciso entender o quanto que vocês estão entendendo da interatividade para eu progredir, para eu seguir adiante, tá? Se vocês não entenderam, podem ficar tranquilos que eu explico de uma outra forma. Ficou claro, então? Simulação de diálogo bem tranquilo, né? E realmente, Natasha, eu gosto muito dessa funcionalidade. Quem me conhece sabe que nas apresentações normalmente eu falo muito dessa funcionalidade. Lembrando que depois a gente pode conversar mais sobre isso, tá? A gente, como eu falei, a gente tem materiais, mas é só para vocês entenderem que a gente consegue montar aqui toda essa interatividade com os colaboradores. E agora, só um instante. Ficam em momentos diferentes, ô Nicolas, então vai ser como se fossem páginas diferentes sim, tá? Mas é montado tudo junto. Só um instante, gente, que eu estou verificando aqui a questão da Cliane.
Isso, Cliane, é mais ou menos isso, mas você pode optar entre essas opções, entendeu? Você pode fazer com que ele volte para o slide anterior, ou você pode fazer com que ele progrida para caminhos diferentes até a conclusão também, tá? Não tem problema. Boa pergunta, Vinícius. O personagem, ele não necessariamente vai falar, mas a gente consegue incluir áudios também, tá? Então a gente consegue fazer com que saia um áudio com algumas vozes que a gente tem dentro das nossas opções, para dar a impressão de que o personagem está falando, tá? Sim, Liamar, pode assistir a gravação depois sim, tá, gente? O material do webinar vai ficar gravado. Ô, Jones, a webinar vai ficar gravado, então eu posso fazer sim um resumo no final, mas vai ficar gravado sim, tá? E, gente, eu só vou mostrar um bônus aqui para vocês que eu gosto muito também, e já que a gente está falando um pouquinho sobre isso, que é sobre a biblioteca. Então, eu vou mostrar para vocês como é rica essa nossa biblioteca, tá? Vou compartilhar aqui, mas é só um bônus porque eu estou falando para vocês sobre a gamificação, tá? Estão conseguindo ver aqui a minha ferramenta, tá? Vou pedir aí o feedback de vocês. Vinícius, o pessoal aí que está bem ativo aí, vou pedir a ajuda de vocês. Venho aqui na biblioteca. Lembrando que vocês vão ter, na versão full, no Switch Max, vocês vão ter disponível para vocês todo esse material, tá, gente? Então, olha só, dentro da nossa biblioteca, eu já vou deixar aqui para vocês adiantado que a gente vai ter crianças, jovens, idosos, várias profissões diferentes, e eu vou pedir só para que a gente se atente à barra lateral aqui, tá? Porque eu vou rolar ela para que a gente tenha noção da quantidade de material que a gente tem aqui, tá? Então eu vou rolando aqui, vou pedir para vocês darem um feedback aí do que vocês acham da biblioteca aqui de conteúdo dos personagens, tá? Vamos falando aí para mim no chat. A gente tem personagens reais, ilustrações, enfim, crianças, jovens, animais, tá? Olha só quanta coisa a gente tem, gente. O personagem que a gente usou, tá vendo? Então vou rolando aqui. Então a gente consegue ver que é bastante coisa, eu vou rolando aqui. Agora, mostrei vários personagens, correto? Eu vou escolher um personagem. Eu vou escolher aqui a Ingrid. A Ingrid não, eu quero a Sandy, tá? Escolhi a Sandy. Olha só quantas opções de poses a gente tem só desse personagem, tá? Então eu tenho ele apontando, ele fazendo interações. Essas interações que eu digo são essas imagens onde ele vai estar interagindo com algum produto, com alguma coisa, ele apontando, ele sorrindo, ele fazendo cara de fechado, e é a mesma coisa. Eu vou rolando aqui, vocês vão vendo que é muito material, tá, gente? É muita coisa, muita opção que a gente tem. Então agora eu vou mudar um pouquinho, não quero mais esse, eu quero agora uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui uma criança, porque eu tenho aqui um projeto, digamos, de Dia das Crianças. Tem também ela interagindo com várias posições diferentes, é muito fofo aqui, tá? Então a gente tem aqui, e se eu der 2 cliques aqui, pronto, a gente já vai inserir essa criança aqui dentro do nosso material. Olha que fofinha, gente. Então, a gente vai conseguir manipular ela aqui como a gente quiser, tá? Então, lembrando que a nossa biblioteca de conteúdos não tem só personagens, ela tem slides pré-configurados, tá, gente? Então, vou clicar aqui só para a gente ter uma noção. Slides pré-configurados para que a gente tenha aqui já material para a gente conseguir trabalhar, tá? Então, a gente já tem aqui vários materiais pré-configurados, com várias ideias também para a gente trabalhar dentro do nosso conteúdo. Então, se eu tiver com pressa, não tiver tempo para desenvolver esse material, já tenho aqui, tá? Mas foi só um bônus, vou voltar para a nossa gamificação, tá? Vou ver aqui o que vocês estão achando. E já vou voltar, tá bom? Cadê o que o pessoal tá achando? Jairo, mais ou menos. É porque o que acontece? Aqui a gente já trabalha com tudo, gente, para que vocês consigam fazer toda essa construção de conteúdos dentro de uma única ferramenta, sem que vocês precisem estar gerando materiais em plataformas diferentes. Então, por exemplo, aqui vocês vão ter acesso a todo esse material, a todos esses personagens livres de direito autoral. Então, vocês podem usar ali já com o material de vocês, sem precisar se preocupar em procurar imagem no Google ou qualquer outro tipo de coisa, tá? Vocês vão centralizar o material de vocês e já vão conseguir resolver a vida de vocês dentro de uma mesma ferramenta.
tanto se vocês quiserem já usar o que a gente tem na nossa biblioteca de conteúdos, ou se vocês quiserem desenvolver o material do absoluto zero, tá? E fica a critério de vocês, tá? Então, seguindo aqui adiante, agora, se vocês estavam gostando até agora, podem ter certeza que a partir desse momento a coisa vai mudar. Por quê? A gente falou da gamificação na construção do conteúdo, mas agora a gente vai falar da gamificação dentro da plataforma de LMS, onde a gente vai falar de pontuação, a gente vai falar de medalha, a gente vai falar como que esse colaborador vai se visualizar dentro do conteúdo que ele está fazendo. Então, por exemplo, a gente vai conseguir fazer com que esse colaborador ele olhe para o material que ele está fazendo, para o conhecimento que ele está adquirindo, e ele vai conseguir ver uma progressão dentro disso. Não só de conhecimento, mas dentro de um ranking, com uma pontuação, com uma medalha, para que ele se lembre desses conteúdos que ele fez, tá? Lembrando que a nossa plataforma de LMS, o Spring Learning, ele tem aplicativo para celular. Então, o colaborador de vocês, ele vai conseguir pegar o celular, fazer toda essa interatividade que a gente está falando, vai conseguir pontuar dentro da plataforma e vai conseguir acompanhar os pontos dele, o que é muito interessante. Imagina, a gente até brinca que a gente consegue gerar aquela competição interessante dentro do setor, porque a pessoa consegue ver assim, poxa, eu estou em primeiro em ranking, eu tenho tal medalha, eu tenho tantos pontos, eu fiz tal conteúdo, porque todo mundo consegue acompanhar a própria progressão, tá? E para isso, o que a gente vai fazer? Abrir agora o Spring Learning, tá? Então a gente vai sair um pouquinho do Spring Suite e vai falar do Spring Learning, onde vai ter várias dessas possibilidades, tá? Ô Vinícius, para a questão do Spring Suite, ele vai rodar somente o Learn vai rodar sim em iOS ou Android, a pessoa vai acessar tranquilamente. Qualquer coisa, gente, dificuldade, problema, erro, basta que entre lá no nosso chat ou mande um e-mail para o nosso suporte que a gente vai dar esse retorno para vocês, tá? Inclusive sobre compatibilidade e afins. Eu só não vou me aprofundar muito nisso, porque aí já vai ser um assunto mais técnico, eu acho que não vai ser muito interessante para todo mundo aqui. Mas essas dúvidas mais pontuais sobre compatibilidade, integração, eu vou pedir para que a gente formalize depois um e-mail, que aí o suporte vai responder especificamente para vocês esse tipo de dúvida, tá bom? Deixa eu colocar aqui a minha tela agora no Spring Learning, tá? Para quem não conhece, esse é o Spring Learning. Muita gente já adora essa plataforma, tá? Vou pedir para vocês continuarem me dando aí o feedback no chat, tá? Vou precisar desse feedback de vocês para progressão aqui, porque eu vou mostrar agora para vocês a gamificação. E, gente, é muito fácil. Eu vou vir aqui em configurações da plataforma, vou direto ali na gamificação, tá? Vem em opções adicionais e tenho aqui a opção gamificação. O que a gente já consegue observar aqui? Que eu já tenho aqui pré-determinado algumas opções de como que essas pessoas vão pontuar dentro da plataforma. Então, eu tenho um prêmio a completar conteúdo, eu tenho um prêmio a passar num teste, eu tenho um prêmio à conclusão de um curso, a participar de um treinamento, e aqui eu consigo estabelecer quantos pontos essa pessoa vai receber para cada conteúdo. Então, fica a critério de vocês, tá? Vocês vão estabelecer aqui dentro da plataforma como que a pessoa vai pontuar. Então, eu tenho um conteúdo aqui, esse conteúdo ele vai ser 10 pontos, esse aqui vai ser 15 pontos. Vocês vão estabelecendo como que vocês querem, tá? Mas uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que se eu vier em qualquer conteúdo que eu esteja desenvolvendo, tá? Então, vou colocar aqui um conteúdo de teste que a gente tem aqui. Em cada conteúdo que eu estiver desenvolvendo, eu vou conseguir desenvolver cada material. Então, eu vou vir aqui em configurações. Aqui dentro também consigo colocar o tempo que eu quero estabelecer para esse colaborador. Um tempo que eu coloco assim, recomendado para ele fazer esse conteúdo e afins, tá? E aqui dentro do conteúdo, só para explicar para vocês a diferença, tá, gente? Ali onde eu tinha mostrado anteriormente, eu coloquei de uma forma geral. Mas dentro de cada conteúdo, eu consigo vir aqui na opção de finalização de cada conteúdo, tá? Então, de cada curso, de cada material, e tenho aqui a opção de gamificação. Eu vou habilitar essa opção e aí eu vou escolher que dentro desse curso a pessoa vai receber pontuação também.
eu vou voltar aqui em vocês no chat, só para a gente entender se ficou claro para vocês. Eu consigo fazer uma configuração de modo geral e eu consigo configurar uma pontuação curso a curso também, tá? Ficou claro para vocês? Vamos respondendo aí no chat, tá? Ficou claro, né? Uhum, tá. E aí, tá, a pessoa pontuou, ela ficou bem lá no ranking, mas e aí, o que acontece? Ela consegue ganhar medalhas, aqui estão os nossos ícones medalhas, tá? Lembrando que eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções que a gente já tem na nossa plataforma, então vocês já vão ter acesso, mas vocês também conseguem personalizar e criar aí as medalhas de vocês. Normalmente a equipe de RH, a equipe de treinamento gosta de ter ali um material mais personalizado dentro da equipe, e vocês podem fazer isso também, tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar medalhas, a gente consegue adicionar aqui um nome, um título, uma descrição para cada medalha, então a gente conseguindo ali estabelecer e especificar o que aquele colaborador está ganhando com aquela medalha, então é um colaborador top de linha, é um exemplo dentro da equipe, o que vocês quiserem estabelecer, tá? E aqui a gente tem algumas medalhas para eles receberem dentro do ranking deles, tá? E aqui vocês vão estabelecer a regra para a pessoa receber essas medalhas. Ele vai receber essa medalha por quê? Porque ele recebeu a quantidade de pontos, porque ele concluiu algum material, aí vocês vão estabelecer, tá? Mas o que eu mostrei aqui para vocês até então é a configuração, tá, gente? Isso, Vinícius, exatamente, é para engajar o time mesmo. Então, imagina que depois de um período de treinamentos, semestral, trimestral, anual, você consegue simplesmente puxar essas pessoas que têm medalhas, entender essas pessoas através do ranking e isso bem motivador. E você consegue dar um feedback positivo para essas pessoas. Por quê, gente? Agora, Vinícius, preste atenção nisso, porque aqui a gente mostrou a configuração de como a gente chega nesse resultado. Mas agora eu vou vir aqui no perfil do colaborador, tá, gente? Então a gente está falando aqui do colaborador. Ele vai vir aqui na configuração dele. Então o colaborador ele vai ter o perfil dele. Cada colaborador vai ter um perfil individual. Ele vai ter aqui o painel de configurações dele. Vai vir aqui em conquistas. E eu vou mostrar aqui para vocês como que é interessante esse colaborador se manter engajado, como que ele vai conseguir ele mesmo olhar o perfil dele e conseguir ver as diferenças e falar assim, nossa, eu já tenho tantas conquistas, certificados, tantos pontos. Então, por exemplo, certificados que são gerados para esse colaborador no perfil dele, ele já vai conseguir visualizar aqui, ele consegue clicar aqui, gente, e baixar os certificados dele. Então, quem é da equipe de treinamento, que é a equipe de RH, sabe como é isso. Então, às vezes, você passa o certificado para o colaborador, ele perde, o certificado dele amassa, enfim. Aqui não. Aqui ele vai poder entrar no perfil dele e baixar o certificado quantas vezes ele precisar, ele vai ter acesso ele mesmo ao certificado dele, sem precisar ficar consultando a equipe de RH ou pedindo esse material, tá? Isso aqui é muito interessante e já é uma mão na roda, porque o colaborador ele começa a ter uma autonomia sobre o desenvolvimento dele dentro da plataforma e dos treinamentos dele, tá? O Vinícius, ele consegue editar coisas que não interfiram dentro da plataforma, mas quem está gerenciando a plataforma sempre vai ter uma autoridade maior ao configurar isso. Por exemplo, o colaborador consegue editar a senha de acesso dele à plataforma? Consegue, mas o gestor consegue entrar dentro do perfil do colaborador e modificar essa mesma senha, tá? Então, o gerenciador ele sempre vai ter uma autoridade maior para mudar essas opções ali dentro do perfil, tá? A gente tem aqui a parte de certificados, mas a gente tem também a parte de medalhas, tá, gente? Então, a gente tem aqui, dentro do meu perfil, a gente consegue ver que eu tenho aqui as minhas medalhas. E dentro de cada medalha, como a gente viu, a gente consegue configurar. Eu vou clicar aqui e vou conseguir entender o porquê que eu tenho essa medalha, quando que eu conquistei essa medalha e o que significa essa medalha dentro do perfil que a gente estabeleceu, tá? Então, ele vai ter aqui a parte de medalhas dele, ele vai ter a pontuação, gente, o que ele recebeu, quando ele recebeu, por que ele recebeu cada ponto que ele tem ali na plataforma. E a tabela de classificação. Então, a gente já tem aqui
a tabela de classificação. Aqui no meu caso, só tem 2 pessoas, eu e a Juliana, mas obviamente eu estou em primeiro, eu tenho mais pontos, eu tenho medalha. Então aqui, se eu tivesse 30 pessoas, estariam as 30 pessoas ranqueadas com pontos e medalhas para a gente conseguir entender. E aqui o resumo do perfil dele. Então, o ranking que ele está, a medalha que ele está, os certificados que ele tem. Então, tudo aqui organizado para que o próprio colaborador consiga visualizar e entender como que ele está desempenhando dentro da plataforma e dentro do treinamento que a empresa está passando para ele, tá? Então, ele consegue visualizar tudo isso aqui, o próprio colaborador, tá, gente? Então, chegando nesse ponto aqui, quando tiver tudo configurado, essa parte da gamificação vai ser automática. O próprio colaborador vai conseguir se manter engajado, porque automaticamente, tá, gente? Concluir um conteúdo já é gerado automaticamente a pontuação para esse conteúdo e já vem aqui para o ranking, tá? Vocês conseguiram entender? Ficou claro essa parte aqui do engajamento do colaborador, como que ele vai progredir? Uhum. Alguma pergunta, gente, sobre o que eu mostrei até aqui? Agora vocês podem fazer perguntas, tá? Tudo bem, Herculano. Vai ficar gravado, tá? Então, gente, depois é só revisar o material, passo a passo. Revisar o material é importante até mesmo para gerar outras dúvidas. Vocês não precisam ficar preocupados em tirar todas as dúvidas de vocês nesse momento, tá? Não tem problema, pode guardar a dúvida de vocês para depois, que a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Uhum. Veramar, depende do critério que você quiser estabelecer, tá? Então, você pode sim colocar o certificado após a conclusão do percurso, ou como você quiser, ou um certificado para um material específico, tá? E só para completar, Veramar, o que a gente consegue fazer dentro do nosso certificado é certificado, gente, com prazo de validade. Então, se vocês têm conteúdos que vocês querem que esse colaborador ele recicle, vocês conseguem colocar um certificado com um vencimento de 3 meses, 6 meses, por exemplo. Então, o certificado desse colaborador ele vai vencer, o colaborador vai acompanhar isso através da plataforma, então o vencimento do certificado dele, e ele já vai saber que ele tem que voltar na plataforma, fazer novamente o conteúdo para baixar e ter acesso a um certificado dele que seja atualizado, tá? Lembrando, como eu já mostrei para vocês, o certificado ele vai com a data, então ele vai atualizando esse certificado dele para se manter atualizado de um determinado assunto. Então, digamos que você tem um assunto ali que você precisa atualizar a cada 1 ano, porque é um assunto que está sempre em alta, que está sempre se atualizando. Digamos que fosse aí um conteúdo sobre inteligência artificial que está muito em alta. Vocês podem colocar um certificado anual e todo ano vai vencer esse certificado e ele vai ter que entrar na plataforma, fazer o conteúdo novamente para gerar um novo certificado, tá? E aí, gente, para a conclusão desse material, sim, Jairo. Gente, os nossos clientes com certeza vão ter acesso. Vocês têm acesso ali ao nosso chat, e-mail, acesso aos nossos gerentes. Entrem em contato com a gente com as dúvidas de vocês que a gente vai auxiliar, tá? Então, gente, aqui para o finalzinho do conteúdo, o que eu vou... Sim, Vinícius, com certeza você vai ter a opção de idiomas. No caso da plataforma de LMS, cada pessoa consegue configurar o idioma que ela vai receber de forma individual, tá? Porque como é uma plataforma, cada um consegue configurar a plataforma para receber o conteúdo como quiser. Agora, no desenvolvimento do conteúdo, aí a gente tem que configurar cada conteúdo para uma língua específica que vai receber esse conteúdo, tá?
Só para vocês entenderem. Então, ali a plataforma vai ter o idioma que vocês quiserem para fazer ali o acesso à plataforma, mas o conteúdo especificamente vai ter que ser desenvolvido cada um na língua específica, tá? Então, aqui, gente, a gente vai ter simplesmente um resumo do que eu já falei para vocês. Primeiro, que é o engajamento dos alunos, conseguindo ver ali a pontuação deles. O material, como eu falei para vocês, que vai ser atribuído a eles, então, certificado, medalha, enfim, o que vocês quiserem desenvolver. O ranking, para que eles se mantenham motivados, consigam olhar ali dentro da equipe deles como que eles estão progredindo, e o monitoramento desses alunos, tá? Então, lembrando, eu gosto muito de falar isso, porque os nossos clientes, os clientes da Spring, não são os alunos de vocês, são vocês que estão desenvolvendo o conteúdo. Então, tudo que a gente passa aqui é para que vocês gerenciem tanto o material quanto a equipe de vocês, da forma como vocês acharem melhor, tá? Então, tanto o material como a gente está passando aqui, quanto o feedback de vocês, é super importante para que a gente entenda o que é necessário, o que é importante para vocês terem dentro do material para passar para o colaborador de vocês, para ter esse engajamento, tá? Agora, a gente está chegando aqui ao final do webinar. Eu vou pedir para que a gente verifique aí as últimas perguntas que vocês têm para fazer, só para a gente fechar aqui esse material. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas, o material vai ficar gravado e a gente pode tirar aí a dúvida de vocês ao decorrer, tá? Obrigado, Jones, pelo feedback, tá? Alguma dúvida, gente? Lembrando que os nossos gerentes eles estão aí à disposição de vocês, o nosso chat também já está aí ativo, gente. É só entrar lá no nosso site, acessar o chat, vai subir ali o pop-upzinho para vocês. Basta conversar ali com o nosso gerente de vendas ou então o nosso suporte, vocês vão conseguir, tá? Inclusive, gente, a gente tem aí algumas propostas aí para o Learn, quem se interessou. A gente está com promoções ativas aí para colaboradores que estão chegando agora, pacotes aí para quem quer conhecer o iSpring Learn, pacote de implementação com 25 usuários, por exemplo, que é muito interessante para você colocar ali, por exemplo, eu quero implementar aqui, mas eu quero fazer simplesmente um teste. Você faz a aquisição desse pacote com 25 usuários, testa em uma equipe pequena, dependendo do feedback que você vai ter dessa equipe, você consegue seguir adiante, você faz a contratação ali de um pacote de 25 usuários por um período menor, tá? Aí fica a critério de vocês. Olha, gente, a Ellen está passando aí para vocês o nosso grupo do WhatsApp, então só para vocês estarem atentos a esse tipo de material também, por quê? Como eu falei para vocês, a gente tem diversos canais para manter a comunicação de vocês e tentar tirar a dúvida de vocês o máximo que a gente conseguir, porque tem muitos materiais. Sim, Vinícius, tem um teste gratuito, sim, basta se cadastrar lá na plataforma e falar com os nossos gerentes, tá? E aí a gente vai manter essa comunicação, grupo no WhatsApp, o chat no site, os e-mails, aí vocês podem fazer contato com a gente de diversas formas, tá? Mais alguma dúvida, gente? Sem dúvidas. Então, gente, a gente... Pois não, Maravânia, pode falar. Você deixou aqui uma dúvida sobre o certificado, qual é a sua dúvida? O certificado sobre o web. Olha, eu vou fazer uma verificação, Marivânia, sobre o certificado da conclusão aqui desse webinar, tá? Eu vou ter que verificar aqui com a equipe como que vai ser feito isso aqui. Olha, a Evigênia está confirmando aí para você, Marivânia. Vão receber, sim, o certificado por e-mail, tá? Mais alguma dúvida, gente? Só para finalizar aqui, vou estar encerrando.
Poxa, Liamar, obrigado aí, gente, pelo feedback de vocês. Eu fico muito contente com o carinho de vocês, pelo feedback que vocês sempre me dão, tá? Eu espero realmente estar aqui sempre cumprindo o máximo que eu conseguir nas expectativas de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Olha, gente, a Ellen está passando aí um forms, eu vou pedir com todo o carinho para que vocês preencham esse forms. É importante para mim, tá? Para saber como que eu estou desempenhando aqui, se eu estou cumprindo aí as expectativas de vocês e para que a gente possa melhorar nos próximos webinários, tá? Lembrando que a gente tem webinários para clientes ou para público que não é nosso cliente também, então todo o feedback de vocês é importante, tá? A Virginia já está adiantando aí para a gente, tá? O nosso próximo webinar vai ser sobre o Learn, o que quem conhece já sabe que é um material muito rico, tem muita coisa para falar, tá bom? Então tá, gente. Como a gente não tem mais perguntas, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço muito a participação de todo mundo. Os nossos contatos vão estar aí, vão estar à disposição no grupo de WhatsApp. Se vocês quiserem, podem procurar por mim. Tem muita gente que já me conhece. Vou estar aí à disposição de vocês, respondendo tudo que eu conseguir, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, por esse tempo que a gente parou aqui para conversar. Espero que tenha sido muito produtivo para vocês. E para mim, realmente foi muito produtivo. Cada experiência com vocês é uma experiência nova. E espero vocês no próximo webinar, que eu tenho certeza que vai ser com material muito rico também, tá bom? Tchau, tchau. Tenham uma ótima tarde, um ótimo dia de trabalho para vocês. Até a próxima.